antes, mas deixo o meu microfone e a minha câmera fechada. Se vocês tiverem dúvida antes do início da aula, é só me chamar, não tem problema. Talvez eu demore um pouquinho, porque eu deixo aberto a sessão e fecho o microfone e a câmera. Certo? Pessoal, ficam à vontade de continuar as perguntas. Agora, eu estou vendo, então, uma boa noite oficial a todos e a todas aí, porque a gente começou a gravar a aula de hoje. Desculpa. Ficam à vontade para fazer as perguntas, mas o que eu queria passar para vocês de imediato. A gente dá uma vasculhada aqui no nosso Classroom, né? Nós estamos aqui no site, deixa eu dar um Ctrl+, aqui, aumentar um pouquinho, melhorar a visualização para vocês. Vocês vão verificar, e eu já falei isso, mas desculpa ser repetitivo e se isso está dominado já para a maioria. Mas como isso aqui é uma disciplina de primeiro semestre, então a gente vai dar, no encontro passado e nesse, a gente dá ainda umas pinceladas do ambiente. Esse ambiente vai estar dividido por tópicos, né? Material. Eu já adicionei entrega de atividades de EI, dos estudos independentes, que a gente já vai falar sobre isso. Validar a presença, vocês já sabem, já é o esquema, né? Hoje é dia 3, 4 já validaram a presença, vocês já sabem qual é o esquema, simplesmente entra aqui, marca como finalizada, que ele automaticamente vai dar a presença para vocês. As aulas gravadas, obviamente a gente só tem uma, eu já gravei, foi gravada a aula passada, em 2 partes, por isso que tem 2 aulas, eu já upei ele em cima do YouTube e deixei os links aqui, tá? Porque o nosso Classroom, ele tem um esquema que aquele arquivo que vai para vocês, ele fica disponível só 30 dias. Então, eu já joguei ele para o YouTube para ele ficar disponível quando vocês precisarem. Isso aqui é material de consulta, tá? Ah, eu perdi alguma explicação, eu não pude vir na aula, ou caiu a minha conexão, que, aliás, aqui em Juí caiu um hoje de tarde, né, numa chuva. Não sei, é em Panambi, agora está uma chuva mais calma. Grande possibilidade, a gente brinca, né? Molha os fios, aqui falta energia. Então, se eu sumir, é porque faltou energia. Mas essa é uma outra grande vantagem que tem a questão da gravação. Se vocês, por algum motivo, na casa de vocês, faltar energia, ou etc e tal, e obviamente se a minha ficar, continua gravando a aula. Mesma coisa, até eu se cair no Classroom, se ele mantém a gravação da aula normalmente, vai gravar o que vocês estão fazendo aí, quando eu retorno, eu tomo o restante da aula, tá? Bom, falando um pouquinho do material. O material aqui está dividido por aula, vocês já viram isso aqui, foi a nossa aula da semana passada, nossa primeira aula. Já disponibilizei o material aqui da segunda aula, que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente vai ver os conceitos introdutórios ao Scratch. Mas antes de começar a aula propriamente dito, nós vamos começar a baixar o Scratch, que eu já vou explicar isso para vocês, para a máquina local. Mas antes ainda, eu preferiria falar das atividades dos estudos independentes, que o colega estava falando. Eu já postei aqui as 3. Como 3, Saus? Não eram 2? Sim, mas na aula de hoje, que aqui não está em azul ainda, está programado só para ser liberado para vocês depois das 21, para não atucanar e vocês não ficar olhando isso aqui, que antes da gente abordar o conteúdo da aula de hoje, pelo menos a parte teórica, ele não ficou disponível. O que é essas questões? Se eu pegar a primeira aqui é do Einstein, ó, 9 já entregaram, 7 não entregaram. Vocês têm até o dia 24 para entregar essas atividades. Não se atucanem que tem tempo, tá? À medida que vocês vão fazendo, pode efetivamente postar aqui. Diferentemente da chamada, tá? Do validar a presença, desculpa, aqui vocês têm que anexar a atividade de vocês, tá? Então, se vocês fizeram pelo site, dá um print da tela, vai gerar um PNG ou qualquer outra extensão, simplesmente bota para cá, depois. Vai lá, anexar arquivo, ele vai abrir aquela janelinha, você arrasta, estilo Windows, aqui para dentro o arquivo, e ele vai estar efetivamente postado. Daí dá OK e dá postar. Se vocês tiverem dificuldade, não tem problema, me chamem a qualquer momento, me mandam um e-mail, me mandam um WhatsApp durante a aula, e a gente resolve isso, tá? Vocês vão fazer essa atividade, ou devem estar fazendo, em todas as disciplinas vai ter esse tipo de coisa. Então, quanto mais rápido a gente aprender e dominar isso, melhor. O estudo independente 2, e aqui no lado vocês verificam assim, Salso, mas agora ele está enchendo de nós, está nos enchendo de estudos independentes. Pessoal, vocês numa disciplina de 60 horas, na verdade ela tem 80, 60 são em aula, 20 horas
eu já expliquei isso na primeira aula, mas se alguém perdeu, 20 horas são estudos independentes. Então, cada uma dessas atividades tem um conjunto de horas. O AIS tem 2 horas. Ah, Salso, mas eu estou há 3 dias fazendo. Eu sei, mas é que a gente tem que dimensionar uma quantidade de horas baseada em alguns critérios que a universidade nos passa. Então, essa atividade tem 2, essa segunda atividade que eu já vou explicar tem 4 e a próxima 2. Então, quer dizer que vocês já estão com 8 horas de 20. Então, eu dei várias atividades agora e depois vou ficar um certo tempo sem dar atividade para vocês. Por isso, não se atucanem sobre a ótica de terminar tudo rápido. Aqui está a data, vocês têm até dia 24, que é a semana que antecede a nossa avaliação. Ali que eu vou avaliar essas atividades independentes, tá ok, pessoal? Ela tem que ser encarada dessa forma. Sobre a segunda parte. A segunda parte aqui, a segunda atividade independente, que é 4 horas, vocês devem usar esse bloco, né? Esse sitezinho aqui que eu já expliquei para vocês. Sempre quando vocês estão completando, ó, eu completei só a primeira e comecei a do labirinto, ele vai ficar todo o histórico para vocês. E quando ele completa todo o ciclo, ele fica verdinho até aqui, ele não fica na totalidade. Por exemplo, o labirinto, vou entrar, eu fiz uma só, ele só está parcialmente. Por quê? Porque, na verdade, eu só fiz uma de 10 atividades. O que vocês têm que me entregar? Vocês necessariamente têm que me entregar 3 atividades dessas, com exceção da primeira, que é exemplo, e só tem um, né, gente? Qualquer uma dessas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 7 casos, labirinto, pássaro, tartaruga, 3 desses completos. O que é completo? É quando o verdinho vai até o final. Geralmente são 10 sessões em cada uma delas. Olha aqui, ó. Se não me falha a memória, são 10 em todas. Desculpa, professor, estava travando aqui. Fala. Esses 3 completos ali... Pode falar, Marlon. O Marlon. Esses 3 completos teria data para entregar ou eu não entendi direito? Tá, vamos lá. A questão é só finalizar aqui. O que vocês têm que fazer? Vocês têm que finalizar 3 módulos completos. Em último caso, se não der, tudo bem, tá, pessoal? Faz parte, mas vocês têm tempo para isso. De 3 módulos, quais os módulos? O que vocês escolher entre o labirinto e a lagoa, certo? Qual é a data? A data é dia 24. Cada atividade aqui, Marlon e o resto da turma, vai dar data de entrega, 24 às 22h30, 24 às 22h30. Sempre vai estar a explicação aqui para vocês e o período para ser entregue. Tranquilo, Marlon? Deve estar ok, então. Certo, pessoal? E, obviamente, a próxima aqui, que eu não liberei... Sim, professor, está travando bastante aqui, mas eu consegui entender que é até dia 24, né? Tá, possivelmente é teu acesso à internet, Marlon. Mas assim, ó, para o Marlon e para todos os demais, eu sei que isso aí é meio chato, a gente está vinculado à internet, mas não te preocupa que na gravação, se tu precisar depois olhar, em tese ela não está truncando, porque a minha internet, a priori, não tranca aqui, ou não deveria, tá certo? Então, tu não deve estar recebendo bem, mas depois tu pode resgatar a gravação para alguma coisa mais específica. Mas, de novo, Salzinho, trancou, repete, não tem mistério. Isso faz parte do processo e a gente repete quantas vezes forem necessárias. E a última aqui que vai liberar hoje, na aula de hoje, também é só para entregar lá no dia 24, é uma lista, são 5 ou 6 exercícios só, pessoal. Deixa eu carregar aqui para mostrar para vocês. 5 exercícios sobre, obviamente, o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, eu não vou gastar muito tempo explicando isso, porque primeiro eu tenho que dar a aula. Tranquila essa parte aqui, pessoal? Deixa eu ir lá olhar vocês. Tranquilo? Estão acompanhando? Agora já estamos em 18 menos 2, 16. Acho que está quase todo mundo aí. Alguém quer fazer alguma pergunta ainda antes de eu começar, propriamente dito, as atividades da aula de hoje? Muito quietinhos, né? Muita chuva em Panambi aí, região, ou não? Ou só aqui em Juiz choveu? Ah, tá chovendo aqui também. Aqui caiu o mundo, mas foi final da tarde. Viu, professor? Oi. O senhor consegue colocar a matéria em PDF para imprimir? Para mim, ficaria mais fácil de estudar daí. Você tem como? Deixa eu pensar assim, ó.
o que tu pode fazer? Porque, na verdade, o que a gente tem, vamos por partes. O nosso material de referência sempre vai ser as nossas aulas. Isso aqui tu pode imprimir. Ó, a aula, os slides estão em PDF, tudo está em PNG, a mesma coisa é uma imagem, você também pode imprimir. O material que eu uso, sim, vai estar sempre disponível aqui, a aula de hoje, está em PDF. Obviamente que o que eu estou falando não, né? Mas para isso ainda tem a questão da gravação, tá, Arley? Então, assim, sim, respondendo para ti, vai estar tudo disponível aqui no nosso site, que no caso é o Classroom. Não sei se era isso a tua dúvida. Sim. Tranquilo? Pode deixar. Ok. Sempre vai estar em PDF para te imprimir os slides, mas assim, ó, obviamente que tudo que eu estou falando não, né? Daí não tem como eu transcrever todo ele para imprimir, mas você tem o recurso do áudio e do vídeo, desculpa, do vídeo que vai estar no YouTube. De novo, lá no Classroom vai estar as gravações. Legal? Mais alguma coisa, galera, antes de eu começar? Legal. Qualquer momento, agora eu estou indo da outra tela, vocês abrem o microfone ou usem o chat, daí de novo eu peço aquela máxima. Alguém que vê o chat lá, Salve, então perguntando no chat, eu vou lá. Pessoal, primeira coisa que nós precisamos de hoje, antes de eu começar os slides, eu preciso que todos vocês baixem o Scratch. O que é esse Scratch? O Scratch, pessoal, é esse programinha aqui, ó. Então, a gente brinca do gatinho, que eu vou explicar depois como funciona, em que nós vamos trabalhar com a resolução de problemas em uma linguagem algorítmica baseada em blocos. Se vocês recordarem na aula passada, a gente falou em diagrama de blocos, falou em fluxograma, que era fluxograma, e o que era um diagrama de bloco. E a gente usa muito o diagrama de bloco, daí eu brinco assim que no século passado, quando eu fiz a minha graduação, algoritmos, a gente tinha que fazer diagrama de bloco no braço, desenhar efetivamente no caderno. Aqui o MIT, que é uma universidade, uma das mais renomadas na parte da computação, quanto Berkeley e Stanford, o pessoal, os pesquisadores desenvolveram esse software chamado Scratch, ele está na versão, eu tenho 13.18, acho que já está na 13.19, mas não quer dizer essas versões, ele sempre tem esta cara e ele é multiplataforma. O que é multiplataforma? Eu, por exemplo, uso o macOS da Apple, vocês usam no Windows, usam no Linux, não tem problema. A cara sempre vai ser essa. E ele trabalha com o conceito de blocos. Então, você tem um problema, você faz o que a gente vai ver hoje, um algoritmo genérico. Daquele algoritmo genérico, tu poderia fazer um diagrama de bloco no braço, que a gente vai mostrar isso para vocês. Mas, para facilitar, ninguém mais faz isso no braço, desenhar, tem essa questão de blocos. Então, a gente vai estruturar o nosso raciocínio computacional a partir da manipulação de blocos, a partir do Scratch. Este Scratch, para vocês baixarem, pessoal, vamos voltar lá para o nosso material, tem as dicas aqui. Então, vamos lá. Acesse o site scratch.mit.edu.downloads, tá certo? Pode vir aqui, clicar. Também vocês podem procurar download no Google Scratch, esse vai ser o primeiro site que vai aparecer. Clicam aqui, ele vai abrir para vocês esta página. Se vocês puderem fazer simultâneo ao que eu estou falando aqui, melhor. Então, dentro desta página, que é a partir daquele link que está aqui, pessoal, vocês vão ter acesso à página do Scratch. Aqui já vai, para mim, obviamente, ficou em azulzinho o macOS, porque eu uso o Mac. Para vocês devem estar assim, ó, o Windows marcado, e logo aqui embaixo, descarrega direta, tá? É uma tradução aqui meio chula, que é para vocês baixarem. No momento em que tu clica aqui, eu vou clicar, ele vai começar a baixar aqui. Eu não vou baixar de novo, porque eu já tenho, eu vou pausar. Mas ele vai começar a baixar no canto inferior esquerdo da tela de vocês, é 150 MB. Primeira coisa, baixam isso. Se vocês acharem lento esse site, que às vezes ele é lento, porque várias pessoas acessam, vocês podem baixar também aqui, ó, Scratch 3.19.2, eu já coloquei o exe, que é para vocês instalarem no Windows. Eu acredito que a grande maioria de vocês use o Windows. Se não for o Windows, vocês devem necessariamente vir aqui, nessa tela e selecionar o sistema operacional que vocês usam. De novo, quando vocês entram nessa tela, o próprio site vai reconhecer o sistema e vai habilitar. Para vocês já deve habilitar o Windows, ou caso não for, na verdade tem duas opções, o Android e o Chrome OS, tá certo? Então, pois bem, ou baixem por aqui,
ou baixem por aqui, se for o Windows. Como se instala isso? A questão, aqui eu só botei a tela que exatamente aparece lá no site, ó, só para vocês saberem qual é o site e o que vocês têm. Vai aparecer o Windowsinhos e vai aparecer esse link. Como se instala? Clique duplo no arquivo.exe que baixou lá e next, 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 ele vai instalar. Como qualquer aplicativo do Windows, é bem simples a sua instalação. Isso vocês já devem fazer agora, tá certo? Pessoal, começam a fazer isso porque eu preciso que vocês instalem. Vocês vão me perguntar o seguinte: Sausen, eu tenho que instalar esse programa na minha máquina? Sim, pessoal. Por quê? Existe uma outra opção, que é o próprio Scratch, que está aqui, o entrar ou aderir. Para entrar, ele vai ter que pedir um login e senha. Ele tem uma versão que roda na web, mas daí nós estamos vinculados a todo o problema da web. Se está instável, vai ficar lento, etc. e tal. Se possível, eu gostaria que vocês baixassem para a máquina local de vocês, é 150 MB, não é um programa muito pesado, ele não tem muita restrição de hardware para rodar, ele é bem tranquilo quanto a isso, fica mais estável. Ah, mas a minha máquina é tão lenta, eu não consegui baixar, não sei o quê. Pode entrar em aderir ao Scratch, ele vai fazer uma sequência de perguntas para vocês, vão ter que acertar um login que não está sendo usado, por exemplo, Paulo Sérgio Salles, se ninguém usou esse nome lá, ele libera, ele pede uma senha, daí ele pergunta alguns dados de onde eu sou, qual é o país, o seu sexo masculino ou feminino, e um e-mail para validar. Daí tu tem que botar um e-mail, ele te manda uma validação, tu clica no teu e-mail e ele libera o acesso online. Quando eu libero o acesso online, não precisa fazer isso, só estou explicando para quem quiser ou não tiver possibilidade de baixar local. Ele vai abrir algo muito semelhante a isso aqui para vocês. Tá certo? Pois bem, agora eu vou dar um tempinho para vocês terminarem de baixar o programa e começar a instalar para que a gente comece os slides e a explicação. Porque no transcorrer da explicação da parte conceitual, eu vou usar o Scratch no final, ali, daqui uma meia hora, para a gente ver os exemplos. Estão conseguindo baixar, pessoal? Me dá um retorno, pode ser pelo chat ou pode ser... Demorando um pouco, professor. Eu imaginei. Não tá baixando. O meu falta uns 5 minutos ainda. Não, isso é normal, tá? Eu vou dar só um tempinho para todo mundo começar a baixar ele, daí eu começo a explicação, porque eu preciso aí uns 15, 20 minutos até a gente usar. Daí, enquanto isso, vocês baixam ele, não tem problema. Já instalei, Guilherme. Tudo depende, pessoal, da internet de cada um. Professor. Oi. Fala, Marlon. Aqui pede se eu quero compartilhar os dados com a equipe Scratch Team. Pode ser. Na verdade, o compartilhamento de dados aí é sobre crash. Crash é erro que dá no programa. Depois a gente vai falar. Esse programa dá bastante erro, tá? Então é só isso, não tem problema. Não tem nada de privacidade, aí pode ficar tranquilo. Depois Okay. a gente aqui tá baixado, aqui já abriu. Tá, isso. Tenta instalar, Marlon. Marlon e todos os demais, tá? Eu vou dar um tempinho, a gente tá dentro do escopo da disciplina hoje, a gente perde, entre aspas, alguns bons minutos. A geladeira de ela faz barulho ou não faz? Chegou, né? Tá, pessoal? Qualquer problema aí, me falem que a gente vai resolvendo. Falando sobre a ferramenta, enquanto vocês estão baixando ela, a gente vai começar a usar depois, e vocês vão ver que, Sausen, trancou a ferramenta, tem que fechar ela e carregar de novo. Mas então é uma porcaria. Não, veja bem, não é um ambiente para a gente desenvolver programas, é um ambiente de aprendizado, e é um ambiente de transição. Ao invés de vocês fazerem os diagramas de bloco no braço, como a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, vocês estão usando uma ferramenta gráfica deslocando blocos, para ajudar na construção do raciocínio. É uma ferramenta transitória, vocês estão usando ela e vão usar ela até vocês pegarem essa lógica que a gente falou na semana passada. Pensar computacionalmente. Daí depois vocês vão para outra IDE, que a gente chama, que é esse ambiente de desenvolvimento. Então ele não tem que ser visto assim, como um ambiente que eu vou desenvolver grandes programas. Não, ele é um ambiente de aprendizado e como tal, ele tem algumas limitações.
Uma delas é dar umas trancadinhas às vezes, não se apavora, então é tão ruim assim, mas ele dá umas trancadas às vezes. Então, por isso que eu já prefiro que vocês baixem para o computador, que o web tende a trancar mais ainda. Alguém tem alguma dificuldade ou eu posso começar com os slides agora? Tranquilo? E professor? Vai falando. Pode abrir o microfone e falar, não tem problema. Seguinte, eu tenho uma dúvida lá no exercício da aula passada, lá do bloco. Como é que eu entro em contato com o senhor para poder tirar essas dúvidas? Tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou introduzir isso aí, Igor, e depois a gente vai fazer o esquema da sala, porque vai ter tempo. Eu acho que, tipo, até o intervalo eu consigo trabalhar com a parte conceitual, daí a gente vai fazer exercícios e trabalhar em dúvidas. Daí eu vou abrir um chatzinho só de dúvidas, uma sala só de dúvidas, aí tu entra lá e a gente conversa. Pode ser? Show de bola. Tá, ok. Por que eu faço isso? Porque isso é muito específico de cada um, tá certo, pessoal? Pois bem, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estou olhando aqui o chat, tá, pessoal? Deve estar louco, eu olhando esse louco dizendo tranquilo. Não, eu estou lendo, passando volta e meia, eu me lembro de olhar o chat, né? Tá na mão, tranquilo. Pois bem, então vamos lá, pessoal. Eu vou começar com os slides agora. A gente vai trabalhar um pouquinho conceitos, né? Que a gente precisa, mas é papo rápido aqui, não se estresse. Deixa eu só estabilizar um pouquinho a imagem, vou pedir para alguém me dar um retorno. Já estão vendo a aula 2, Introdução ao Scratch, aí para vocês, em modo de apresentação? Sim. Eu sim. Ok, obrigado, pessoal, pelo retorno. Então, vamos lá. Vamos começar, propriamente dito, os slides da aula. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a introdução no Scratch. Por isso que, antes de eu iniciar esses slides, eu pedi para vocês baixarem. E no transcorrer da minha apresentação, vocês obviamente continuam baixando, assim que baixar, vocês instalam propriamente dito o Scratch e vai abrir aquela telinha que eu mostrei anteriormente para vocês. Qualquer problema, se não conseguiu instalar, depois a gente trabalha caso a caso na sala de dúvidas, tá ok? Legal, pessoal. Bom, se vocês se recordarem da aula passada, eu tinha dito que o computador era um ser extremamente simples, tá? Ele simplesmente faz duas operações. Ele faz operações ou com comandos numéricos ou com comandos lógicos. Ou seja, ele faz operações aritméticas, que são a adição, a multiplicação, a subtração e a divisão, ou ele trabalha com operadores lógicos. Então, resgatando o que é lógico, é os famosos Cs, os ifs, as condições. Então, se a gente resgatar também os conceitos da aula passada e falar daquele outro alemão, von Neumann, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma arquitetura no computador que tem basicamente entrada, memória, processador, memória, saída, que é um pouquinho de algoritmos também. Um bom algoritmo tem que ter uma entrada, depois ele vai fazer um processamento, depois ele vai ter uma saída. Naquelas características das 5 que a gente viu, 3 são essas. Então, a gente tem que começar a pensar, pô, se ele faz 2 tipos de operação só, ou é uma operação aritmética ou uma operação lógica, se eu descobrir quais são as 4 operações aritméticas básicas, e a gente sabe derivados da matemática, que é adição, multiplicação, subtração e divisão, pronto, metade dos meus problemas estão resolvidos. E estão, gente. Ele é simples. Só que tu pensa que toda entrada tem que passar por uma coisa chamada memória. Eu falava entrada, memória, processamento, processa, memória, saída. E até a saída pode ser uma memória de massa, por exemplo, pode ser jogado para o HD, para o hard disk do computador de vocês. Então, tudo é memória no computador. Se tudo é memória no computador, então vocês podem fazer aquela associação. Ah, por isso que eu digo meu computador está muito lento. E daí vem um esperto lá e te diz, ah, bota mais memória que ele melhora. Realmente ele tende a melhorar, quanto mais memória, melhor. Inclusive, alguns sistemas operacionais, até o Windows, a partir de menos de 4, ele não roda. 4, ele se arrasta. 8 é o ideal. 16, ele já trabalha tranquilo. Então, isso faz sentido. Se a gente entende que essa arquitetura faz sentido porque tudo que entra passa pela memória, eu tenho que pensar o seguinte, aonde ele armazena isso na memória? Ele armazena isso em uma variável, em um espaço que a gente dá o nome de variável, porque eu tenho que identificar onde está. Então, a gente já introduz um outro conceito, além dos operandos, operadores aritméticos, que vocês conhecem, que é o conceito de variável. Mas antes de eu chegar em variáveis, eu tenho que dizer estas variáveis vão ser de algum tipo.
cada linguagem de programação, e nós não estamos estudando linguagem de programação nessa disciplina, nós estamos antecedendo uma linguagem de programação, ela trabalha com tipos de dados. E daí cada linguagem tem vários tipos. Agora, todas elas têm 4 tipos clássicos. Geralmente elas têm mais tipos, tá? Ou variações desses 4 tipos. Mas esses 4 tipos sempre vão existir. E pensando em algoritmos, só existem 4 tipos que a gente tem que se preocupar, que estão aí no slide, que são os inteiros, falando em números, inteiros e reais. Vamos lá para a matemática, o conjunto dos inteiros é qualquer número inteiro, negativo, positivo ou nulo. Já o conjunto dos reais é qualquer número real, negativo, nulo ou positivo. Daí, vulgarmente, a gente diz, um inteiro ou um real. O real é o que tem vírgula, que tem o fracionário. A gente diz, o conjunto dos inteiros está dentro do real, ou seja, o conjunto do real é maior que inteiro. Então, são os 2 tipos de números que a gente pode botar no computador. Ou ele é inteiro, ou ele é real. Fora números, eu tenho mais 2 posições, ou 2 tipos, desculpa, não posições. Ou ele é caractere, que nada mais é o que os caracteres alfanuméricos, letras e caracteres especiais. Por exemplo, arroba, cedilha, etc. São caracteres especiais. E fora isso, não sendo número real ou inteiro, não sendo caractere, que é um alfanumérico, só sobra mais uma questão de tipo, que é o lógico. Ou as famosas variáveis booleanas. Vocês vão ouvir falar em algumas linguagens de programação, quem for mais adiante em estudar a programação, que são tipos especiais que armazenam apenas 2 estados, ou verdadeiro ou falso, ou 0 ou 1, tá? É um tipo clássico. Então, recapitulando, só entram 2 coisas no computador. Ou entra um comando aritmético ou um comando lógico. Os comandos aritméticos são as 4 operações aritméticas. Lógico, a gente já falou e a gente vai trabalhar mais adiante, que são os famosos Cs, por exemplo. Ou esses caracteres que entram, esses tipos que entram, necessariamente eles são classificados em 4 tipos grandes, 4 tipos de dados. Ou real, ou inteiro, ou caractere, ou lógica. Pronto, se a gente souber isso, a gente já sabe todas as entradas do computador e, consequentemente, a partir das entradas, a gente sabe as saídas. Porque ele entra, memória, processa, memória e sai. Então, se entra um número, a tendência a sair um número. Se entra um inteiro, a tendência a sair um inteiro. Tendência, não necessariamente. Etc e tal. Caractere, mesma coisa. E lógico, mesma coisa. Pois bem, o que ficou nesse meio termo aqui? Nesse meio termo, ficou o uso das variáveis. Então, a gente já introduziu que as variáveis nada mais ou são que nomes ou espaços de memória em que tem algum dado. Este dado pode ser um operador aritmético ou um operador lógico. Se for um operador aritmético, se for um número, ele vai ser um inteiro, um real. Ou ele é um alfanumérico, ou senão ele é uma variável booleana. Pronto, a gente já está sabendo tudo que pode entrar no computador. É simples isso. E o computador só trabalha com isso. Daí ele tem qualquer livro que vocês vão olhar, nosso referencial teórico lá na parte dos livros, tanto a bibliografia básica como a complementar, qualquer livro de algoritmo que tu vai pegar, ele vai conceituar as variáveis e vai fazer uma analogia, uma comparação com aqueles arquivos metálicos, tá, que a gente tinha antigamente nos escritórios, né? Hoje já está tudo na nuvem, já está tudo digitalizado, né? Ou deveria, né, grande parte. Que é um bom identificador. Por quê? O que é uma variável? Uma variável, se tu enxergar esse conjunto aqui de gavetas, ou esse arquivo grande, é a memória RAM do computador. De novo, se eu pressuponho que tudo que entra e sai no computador para ser processado passa pela memória, eu tenho que botar num espaço. Esse espaço é identificado por uma variável. Então, na primeira gaveta do canto superior esquerdo aqui, é a minha variável que guarda o meu nome. Joia, então é uma variável do tipo caractere. Então, vai estar aqui e vai ter um nome. Para dar um nome a essas variáveis, existem uma sequência de características ou uma sequência de regras de formação, tá? Para formar o nome dessas variáveis. A primeira delas, o nome de variáveis pode ser atribuído com um ou mais caracteres. Aí tudo bem, então pode ter no mínimo 1 e até x, onde esse x varia de linguagem para linguagem, mas esse x tende a ser um número bem grande. O primeiro caractere, ou se ele for o único,
jamais, em hipótese alguma, ele pode ser um número. Então, não existe, por exemplo, variável chamada A1, mas não existe variável 1A. Não existe uma variável 7, numeral 7. Alguém sabe me dizer por que eu não posso chamar uma variável de 7, por exemplo? Alguém se arrisca a me dizer? Eu não estou enxergando vocês. Não adianta escrever no chat, tem que falar. Vou repetir minha pergunta. Alguém se arrisca de falar por que eu não poderia chamar uma variável, por exemplo, de 7, ou de 8, ou de 10, ou de 34? Ninguém? É porque ou ele é 7 ou não é. Exato, ou melhor, quando eu olhar 7, daí eu vou te perguntar, esse 7 aqui é uma variável que guarda um conteúdo ou é o numeral 7? Não tem como fazer esta atribuição. Daí, efetivamente, vai me dizer, Salzi, mas daí o A é um A ou a letra A? Não, o A é uma variável porque dentro ela pode ser do tipo alfanumérico, que tem um conjunto de string e lá dentro pode ter um A. Então, essa que é o raciocínio. Você jamais vai começar uma variável com número ou chamar ela de número por essa questão. Isso não pode acontecer. Outra coisa que também a gente comete no início, isso que eu estou falando é genérico, pessoal, para qualquer linguagem de programação. Um erro bem coloquial, bem comum, é a gente colocar espaços em brancos. Por exemplo, tu vai colocar assim, ó, salário do funcionário. Salário do funcionário são 3 variáveis. Salário, do e funcionário, porque está com espaços em brancos. O compilador, que é o que interpreta, o interpretador, que interpreta o código que a gente vai escrever para o computador executar, ele vai interpretar como 3 variáveis, porque tem um espaço em branco. Ele não sabe que tem um espaço em branco. Eu já falei, ele é extremamente burro. Para eles, tem 2 tipos de instruções, ou uma instrução do tipo aritmético, ou uma instrução com um desvio condicional, com um if, por exemplo. Ele não sabe outra coisa. Então, se vocês quiserem fazer salário do funcionário, tem que usar aqueles underline, que é aquele risquinho que une. Outra estratégia é botar salário do funcionário tudo junto, daí tu vai dizer, mas vai ficar esquisito. Daí o pessoal usa letras maiúsculas, salário, S maiúsculo, do, D maiúsculo, salário do funcionário, F maiúsculo. Então, ele dá uma sensação de que tu está separando, mas não separando. Não pode ter espaço em branco. Adiciono a esse espaço em branco, que não está aqui, não pode ter caracteres especiais. O que é caractere especial, pessoal? Acento. C cedilha. Eu sempre brinco assim, ó, um bom programador é horrível na acentuação e no português, porque ele esquece de acentuar, porque tu não acentua no tratamento de variáveis. Na definição de nome de variáveis, na definição de nome de programas, depois lá no MATLAB, depois lá no Octave, vocês vão ver que às vezes a gente coloca caracteres especiais no nome do arquivo que tu salva o teu programa e ele dá pau, porque é um caractere especial, ele não aceita. Então esqueçam caractere especial do tipo C cedilha, acento e comercial, etc e tal, no nome de programas e no nome de variáveis, tá certo? Daí tu vai dizer, mas tem algumas linguagens que aceitam. Algumas linguagens aceitam, uma grande maioria não. Então, a gente está falando de forma genérica aqui, evidentemente. Outra questão que está posta aqui é que o nome de uma variável jamais pode ter palavra reservada. O que é palavra reservada, Salzi? Palavra reservada é uma palavra que, para a linguagem de programação que você está programando, ela é usada como comando. Por exemplo, início, fim, end, while ou enquanto, se ou if, são palavras reservadas. Mas como eu vou saber isso? Logo quando tu começar a programar, tu vai aprender o que a gente chama de sintaxe, tá? Que efetivamente é como tu escreve o comando. E daí tu tem que aprender essa sintaxe. O próprio ambiente de desenvolvimento, quando tu começar, que a gente chama de IDE, ele vai te dar em uma cor diferente as palavras que são reservadas, para te dizer que é uma palavra da linguagem, e não é para te usar como efetivamente o nome de uma variável. Senão dá a mesma coisa, eu vou botar um while lá, que é um enquanto, na tradução literal do inglês. Daí ele vai saber se o while é comando ou while é variável. Não pode. Vai botar um fim ou um end lá.
Ah, essa variável end, mas será que é o comando end que define o fim de uma sentença ou é uma variável end? Então, por isso, vocês não podem usar palavras reservadas. Essa talvez seja a coisa mais difícil no início, mas à medida que vocês aprendem a sintaxe, que nada mais é o que como se escreve os comandos de uma linguagem, vocês vão aprender o que é uma palavra reservada, não se atucando enquanto a isso. E aqui, por último, né, não poderão ser utilizados outros caracteres que não sejam nomes ou números, os famosos caracteres especiais que eu acabei de falar, acentuação, cedilha, etc e tal. Tá legal? Vou tomar uma aguinha que eu tô mal da garganta. Mas não é Covid. Continuando. Bom, se vocês entenderam que tudo que passa no computador passa pela memória e que na memória nada mais é o que uma variável, a localização na memória dada pelo nome de uma variável, vocês vão entender o que é uma constante. Eu sempre brinco assim, ó. O que é uma constante? É uma variável que não altera o valor. Ah, o que? É uma constante. Por exemplo, o nosso famoso π, 3.1415, e vai toda aquela infinidade, literalmente infinidade de números de sequência. Isso é uma constante. Por que é uma constante? Porque não muda. Mas a constante pode ser definida a partir da variável. Pode, por exemplo, eu defino cotação do dólar. Tá? Então, dentro do meu programa, eu vou fazer um programa de conversão, que você entra com o valor em dólar e eu te dou o valor em reais, ou vice-versa. Daí, para isso, eu vou ter que fazer internamente uma constante. Daí eu defino dólar e boto a cotação do dólar. Daí, eu uso aquela variável chamada dólar em todas as fórmulas de conversão dentro do meu programa. O que isso acarreta? Então, toda vez que altera a constante, né, dólar, eu não preciso mexer em todos os meu código, só altera a variável, automaticamente ele assume isso. Então, a gente dá o nome disso de constante. Nada mais do que uma variável que não troca de valor, ou não troca até alguém executar essa variável, alterar esse valor. Tá certo? Então, no caso aqui, ele dá um exemplo. Por exemplo, o resultado, entrada vezes um parâmetro. Eu podia dizer que esse parâmetro é constante. Se 1.23, eu ia botar aqui, ó, constante do Sausen igual a 1.23. Deixa eu escrever aqui. Eu vou botar constante do Sausen é igual a 1.23. O que eu faço? Meu Deus, ainda bem que não preciso escrever muito, né? Eu poderia agora substituir em todas as formas, claro que aqui só tem uma, pelo famoso CS. Então, ao invés de ter 1,23, eu estou botando uma constante. Toda vez que ele encontra o CS, ele vai verificar que ela vale 1,23 e está resolvido o problema. Pessoal, deu um bip. Alguém fez alguma pergunta no chat aí? Alguém olha para mim, por gentileza, que eu estou em modo de apresentação. Viu, professor? Oi. Eu tava assistindo a aula pelo Note, mas fica caindo fora, sabe? Daí eu vou ter que assistir pelo celular, senão eu não vou conseguir ver. Caiu umas 3 ou 4 vezes fora. Engraçado, cara. E o teu celular tá na mesma rede interna ou tá pelo 4G? Não, tá na mesma? Pois é, engraçado. Não, pode assistir, mas depois, quando tu for para programação, necessariamente tu vai ter que abrir. Leva os dois em paralelo, né? Mas fica à vontade, vê o que é mais fácil para ti. Eu abri, eu vou mostrar aqui. Eu não estou vendo a tela agora, porque eu estou no modo de apresentação. Ah, tá. Não, senão eu ia mostrar aqui como é que tá. Mas ele não deveria cair. Mas assiste por enquanto, então, no telefone, e daí depois, quando a gente vai para a parte da programação, tu volta para o Note. Senão, depois a gente trabalha especificamente o teu caso aí, tu me mostra. Pode ser? Pode. Tá, ok, então. Era isso, pessoal, que alguém perguntou? Mais alguma dúvida, aproveitando? Até aqui tá tranquilo? Legal. Então, finalizando. As constantes são essa forma, pessoal. Você pode fazer qualquer variável, dado um contexto, ser constante sobre essa ótica. Eu dei o exemplo também aqui, CS, constante do Sausen, tá? Sem muito nexo, mas aquele exemplo do dólar é um exemplo clássico num programa de conversão ou qualquer outra questão que vocês queiram efetivamente colocar. Pois bem, expressões matemáticas, tá? Vocês estão acostumados matematicamente a ver equações desse tipo. X é igual, abre chaves, 43 vezes, abre colchetes aqui, 5 dividido por, abre parênteses, 30 mais 2.
Bom, na matemática você tem a precedência, né, de parênteses, chaves e colchetes. Agora, como eu represento efetivamente isso, pessoal, computacionalmente? Você não usa mais chaves e colchetes. Tudo é parênteses. Ah, mas se tudo é parênteses, qual é a precedência? A precedência sempre vai ser de dentro para fora. O que é isso? Abriu, fechou, é o primeiro. Abriu, fechou, é a segunda precedência. Qual é a terceira? Essa aqui. Por isso que a gente diz de dentro para fora. Então, isso é motivo de muito erro na implementação das equações, as precedências. Outro macetezinho. Quando eu abro e fecho parênteses, se eu abrir 1, 2, 3, fechei 1, 2, 3. Se não for o mesmo número, tem alguma coisa errada. E aqui dentro, precedência sempre de dentro para fora. Então, só este é o cuidado que vocês têm que ver ou fazer na tradução da matemática clássica, de uma expressão matemática, para uma expressão na forma computacional. Isso aqui eu acho que é bem tranquilo, né, pessoal? Mas a gente só está colocando aqui para relembrá-los. Outra coisa que vocês vão se deparar é quando vocês têm símbolos matemáticos, tá? Pi. Por exemplo, o que é pi? Pi é 3.1415,9. Algumas linguagens já têm o pi, por exemplo, o MATLAB e o Octave, que a gente vai trabalhar, a variável pi, PI, é 3.1415 lá, se tu botar. Algumas linguagens já têm essas palavras reservadas, mas eu não preciso usar a palavra reservada para definir uma constante. Como eu faria efetivamente a área? A área nada mais é o que uma variável chamada área igual a 3.1415,9 vezes raio. Por quê? Raio vezes raio, matematicamente, é o 2 sobrescrito, né? Aqui, para mim fazer computacionalmente, sobrescrito ao quadrado, é raio vezes raio, está resolvido o problema. Algumas linguagens, por exemplo, o MATLAB, que nós vamos trabalhar, o Octave, trabalham com o acento circunflexo. Isso quer dizer que é efetivamente ao quadrado. Isso aqui se equivale. Isto é a mesma coisa que isto aqui. Então, isso é só para mostrar um pouquinho do que eu estou falando da sintaxe. É como eu escrevo os comandos. É como eu converto de uma linguagem matemática, de uma notação matemática, para uma notação computacional. Tá legal? Aqui eu também poderia fazer o seguinte. Ah, tu está repetindo o pi em várias partes do programa. De novo, daí eu poderia definir lá constante pi é igual, faço uma atribuição 3.14, e depois aqui eu substituo não mais pelo número, pela CP, que é constante de π. Poderia fazer, isso aqui passa a ser um contexto de uma constante, isso aqui é uma variável, tá certo? O que é constante? Ele não vai trocar enquanto eu não fizer uma nova atribuição para ele vai ficar sempre com aquele valor. Acho que isso aqui depois vai ficar mais claro, pessoal, para vocês nos exercícios, tá? Essa riscaria vocês não se preocupem, tá? É só para mim explicar para vocês. Não, o slide que vai ficar para vocês está bem bonitinho e limpo, certo? Bom, vamos ao que interessa, que eu acho que fica mais fácil para vocês conseguirem entender, e nós vamos direto lá para o Scratch. Eu só vou explicar conceitualmente o problema, resolver ele com algoritmo genérico e com diagrama de bloco. Depois nós vamos fazer, depois que a gente entendeu o problema, resolveu ele no algoritmo genérico, colocou ele num diagrama de bloco, nós vamos lá para o Scratch e vamos montar ele. Primeiro exemplo, que é o exemplo clássico, qualquer livro de algoritmo vai ter esse exemplo inicial, e eu vou falar ele várias vezes, com várias variações deste exemplo, é este problema aqui. Deve ser criado um programa que efetue a leitura de dois valores numéricos, certo? Faça a operação de soma entre os dois valores e apresente o resultado obtido. Então, aquele famoso 2 mais 2 igual a 5. Bom, vamos fazer isso computacionalmente. 2 mais 2 igual a 5 é ótimo, né? 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 2 não existe. Eles são duas entradas. São duas entradas que vão ter que ser colocadas em memória. Para ser colocado em memória, eu tenho que ter uma variável. Para ter a variável, eu tenho que definir um nome para ela. Então, esses dois valores eu posso chamar, por exemplo, valor A e valor B.
Daí eu vou dizer, entra com o valor A, tu vai botar 2. Entra com o valor B, tu vai botar 2. Qual é o próximo problema? Somar essas duas variáveis, soma A com B e atribui uma terceira variável, C, por exemplo. Então, A mais B, que é 2 mais 2, é 4. 4 vai ser atribuído a C. E no final, eu vou mostrar ele na tela. Entrada, processamento, saída. Entrada A e B, 2 valores. Processamento A mais B remete em C, ou atribui a C. Qual é a saída? O terceiro passo do algoritmo, mostrar o meu C, que é a soma de A mais B, que no caso vai ser 4, do exemplo com 2 entradas de 2. Pronto, está resolvido. Eu resolvi mentalmente. A isso a gente chama de algoritmo genérico. O que é um algoritmo genérico e como eu construo ele? Como você quiser. Ele não tem nenhuma regra de formação, ele não tem nenhuma regra de estruturação de como eu vou escrever. É como te dá na louca? Não, é como você vai estruturar. O que a gente sempre ensina ou dá dicas é que um algoritmo tem 3 passos clássicos: entrada, processamento e saída. Pô, que legal, então se o meu algoritmo genérico vai ter no mínimo 3 passos. Então o primeiro passo dele está aqui, ó. Obter 2 valores. Escreva um programa que efetue a leitura de 2 valores. Então, eu vou obter 2 valores. Mas o que são 2 valores? 2 variáveis. Eu dei o nome de A e B. Poderia ser abóbora e melancia. Poderia. Nome que vocês quiserem, respeitando aquelas regras de formação que a gente havia falado anteriormente. Então, obviamente, eu dei aqui A e B. Pronto. Eu já fiz o que a gente chama de entrada, de input de dados. A primeira fase. A segunda, que a gente chama de processamento, é o que? Faça a operação de soma. O que é soma? Bom, soma é uma das 4 operações lá que eu vou simplesmente somar. Somar quem? As variáveis que eu defini anteriormente. Então, o processamento nada mais é o que efetuar a soma das variáveis A e B, implicando, atribuindo, como queiram, o resultado de uma variável X. Mas não era C, Salles, que tu falou, poderia ser C, poderia ser soma, poderia ser total, pode ser a bergamota. O nome da variável que eu quero, que eu defini, porque é o algoritmo genérico. Aqui ele botou a X. Então o processamento nada mais é o que depois lá vai virar uma equação extremamente complicada do tipo X é igual a A mais B. Mas veja que o meu algoritmo genérico não precisa estar botando a equação. Ele pode botar de forma estruturada num português. Ah, mas eu já quero fazer assim. Ótimo, eu acabei de dizer que o algoritmo genérico é teu. Tu estrutura como tu melhor entende. Mas sempre pensa naquelas características do algoritmo. Não pode ser ambíguo, uma outra pessoa é capaz de ler isso aqui e consegue interpretar e principalmente codificar. E a terceira e quarta parte, que a gente chama de saída ou output, né? Por isso que vem I/O, né? Input e output, ou saída em português, é apresentar o que? E apresente o valor obtido, o resultado obtido. O resultado obtido é justamente a minha variável X, então é só eu apresentar ela na tela, está resolvido. Entrada A e B. Processamento, soma A com B, atribui a X. Saída, mostra X. Pronto, está resolvido o meu problema. Tu vai dizer, mas claro, só isso aí é um problema simples. Eu vou dizer para vocês, este problema simples tem as 3 características que nós precisamos. Entrada de dados, o processamento e a saída. Atribuições de nome de variáveis na entrada, equacionamento computacional no processamento e saída, que é equar na tela ou imprimir um relatório, depois uma linguagem de programação, que é o número 3, que é simplesmente mostrar o meu X. Todos os algoritmos vão trabalhar por isso, com uma complexidade maior ou menor do problema. Mas eu já falei para vocês, não interessa a dimensão do problema, as instruções sempre vão ser simples. Vai ser uma entrada de dados, ou ela vai ser o quê? Um número real ou inteiro, ou ele vai ser um alfanumérico, ou ele vai ser um booleano, ou ele vai ser uma operação lógica. É só isso que é o computador. No momento em que você assumir isso como uma verdade, você vai ver que os problemas são simples. E tu vai decompor, se não, o problema não for tão simples, em problemas menores, que o somatório de todos eles vai resolver um grande problema complexo. Esse é o princípio do algoritmo. Se vocês se aperceberem disso, vai ser tranquila a resolução de qualquer um deles. Aqui nesse slide, eu resgatei, aqui eu já botei o gatinho, que é o símbolo do Scratch, que a gente já vai lá para ele. E aqui eu simplesmente copiei novamente
o nosso algoritmo genérico em 3 etapas, entrada, processamento e saída. E aqui estava o que eu brinco com vocês, né? Que eu sofri muito lá no século passado, eu tinha que fazer o meu professor de algoritmo exigia que a gente fizesse tudo sem programar, tudo no braço, tudo com diagrama de bloco, e depois eu passava ainda para o português estruturado. Tá, hoje o pessoal já joga direto, vocês, e eu vou fazer isso no Scratch, com blocos que equivalem à construção do diagrama de bloco. A gente já vai ver isso lá no Scratch. Mas olha só como esse diagrama de bloco reflete o meu algoritmo, que é a resolução do problema posto para mim. Relembrando, o problema era pegar 2 valores numéricos, fazer o somatório deles e mostrar o resultado na tela. Então, como eu fiz? Ele tem um início, ele tem um fim. Joia? Então, tem os 2 símbolos. Ele tem a primeira parte que a gente chama a entrada de dados, que referencia a parte 1 do meu algoritmo genérico, que é a obtenção dos valores. Então, qual o valor de A? Coloca na variável A. Por que na variável A? Porque eu defini aqui no meu algoritmo genérico, eu já estou implementando ela aqui. Se tu definiu abóbora, tu vai botar abóbora aqui. Qual o valor da abóbora? Não tem problema, é o nome de uma variável, tá? Que isso fique bem claro. Mesma coisa para a variável B e armazena em B. Então, a primeira aqui tá ok. Implementei aqui. A segunda parte está justamente aqui no processamento. O processamento é só esta parte aqui, que se referencia ao meu segundo item do meu diagrama de bloco, que é, do meu algoritmo genérico, que é efetuar a soma das variáveis A e B implicando em X. Se vocês lembrarem lá da aula, e não precisam lembrar que a gente não vai usar o diagrama de bloco escrito, a gente vai usar isso aqui, esse símbolo de retângulo quer dizer processamento. Então, aqui tem um processamento onde X recebe, ou implica, né, recebe o valor de A mais B, onde A e mais B são 2 variáveis, que são 2 valores que vocês entraram via teclado. 2 mais 2, 2 mais 2 igual a 4. E por último, e não muito menos importante, é a terceira parte, que é entrada, processamento, saída. O que é a saída? Essa terceira parte aqui, que é apresentar o valor da variável X, que é o somatório da A e B. Pronto, está resolvido. Fiz o meu diagrama de bloco. Logo na sequência, pessoal, este diagrama de bloco vai refletir neste código do Scratch, que eu já vou explicar lá em tempo de execução para vocês. Mas só para vocês saberem, esta parte aqui, ó, é a entrada de dados, tá? É o número 1. Esta parte apenas é o 2, que é o processamento, que eu somo A com B e coloco na variável X. Tudo isso aqui eu vou explicar depois lá para vocês. E esta parte aqui é a saída de dados, onde eu mostro a variável X por 2 segundos. Pronto. Então, meu problema passou para um diagrama, um algoritmo genérico, que passou por um diagrama de bloco, que foi implementada em uma ferramenta, aqui no nosso caso é o Scratch, e vocês vão ver a execução e a saída disso agora, já que eu vou fazer. Eu poderia depois pegar esse mesmo caminho, problema, algoritmo genérico, ele pode ser feito até mentalmente. Diagrama de bloco pode ser feito até mentalmente, e aqui pode ser feito depois, mais adiante, quando a gente já tiver uma experiência, aquilo que eu brinco, salta da cama e já respira sem se lembrar, né? Tem que ser automático em uma linguagem de programação, mais adiante. Tá ok, pessoal? Esse é o nosso primeiro exemplo. Descartar. Deixa eu ir lá para o Scratch. Deixa eu só estabilizar a imagem. Vou deixar aqui no cantinho. Isso. Agora, a minha pergunta é, todos conseguiram... Opa, desculpa aqui, eu troquei dele. Todos conseguiram baixar já o Scratch? E já conseguiram instalar? Quantos, ou melhor, quantos não conseguiram? Colocam no chat ou me digam. Não conseguiram ainda abrir o Scratch e ele ficar com essa carinha aqui. Aqui para mim abriu com 2, eu não sei qual deles baixar. Tem 2 ali, tem um que o gatinho tá falando e tem outro que tem umas maçãs ali em cima. Tu não tá com essa tela aqui? Depois que tu instalou? Não. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou explicar para a turma inteira aqui os 2 exemplos, e daí eu vou para a sala e a gente entra, compartilha a tela, eu te ajudo lá a instalar se for o caso, tá ok? Eu entrei pelo Google. Não, mas tudo bem,
Tu tem que baixar ele, executar o programa e instalar. Daí ele vai Qual ficar... deles? Fala? Tem 2 ali. Vamos fazer o seguinte, Ariel. Arley, desculpa. Eu já vou te dar uma ajuda pessoal lá na sala. Então, deixa eu só encaminhar o resto da turma. Se mais alguém tiver, me fala que a gente faz isso, tá ok? Eu tô vendo que tem um monte aqui de tranquilo. Ou é de antes ainda? É de antes ainda. Mais alguém não conseguiu instalar? Eu vou botar aqui o Arley, mais alguém? Só para mim depois trabalhar o caso a caso. Beleza, eu acredito que não. Então, o seguinte, pessoal. Eu vou abrir um pouquinho mais aqui. Deixa eu deixar embaixo. Resgatar aqui o seguinte, pessoal. Este ambiente aqui, 5 minutos de aprendizado de Scratch. Para vocês, deve ser o Scratch 3.19, a gente já viu lá. Não quer dizer a versão, mas ele tem que ter essa cara. Essa cara é o que? Ela é dividida em 3 partes. Em que você tem aqui o código ou os blocos, movimento, aparência. Vocês podem ver que, na verdade, ele só está deslizando para baixo aqui com todos os blocos possíveis. A gente faz um índice por cor. Eu quero saber os operadores. Clico no verde, ele vai aparecer aqui os operadores. O que é operador? Mais, menos, vezes e divisão. Depois a gente vai ver os outros comandos. Eu quero ver os sensores. O que são os sensores? São, por exemplo, uma pergunta que eu vou fazer. Quando eu quero fazer uma entrada. Qualquer uma dessas aqui, quando eu quero fazer algo, eu simplesmente arrasto ela e largo. Por o ambiente que a gente chama o ambiente de execução. E o terceiro é o ambiente de saída, onde o gatinho, que também eu posso movimentar, botar ele em qualquer parte. Mais adiante a gente vai ver que ele se chama ator, e eu posso botar outros atores aqui. Ele nos auxilia na saída. Ele vai ser, ao mesmo tempo, as entradas e a saída. E as entradas vão ser montadas a partir dos meus bloquinhos. Esses bloquinhos, em tese, referenciam partes do meu diagrama de bloco que está aqui na minha direita, ó, que eu estou com o mouse. Então, resgatando. Primeira coisa que eu vou fazer, se eu não quero mais esse bloco, eu jogo ele no lixo, tá? Como eu faço? Eu só boto ele aqui, largo, ele some. Boto para cá, ele fica. Quero botar mais um, posso botar. Vocês podem ver que depois eu posso começar a clicar e unir esses bloquinhos. Não quero mais isso, largo para o lado, ele some. Isso vocês vão pegando, é bem simples, é bem intuitivo. Não se atucane nesse momento. O que eu preciso? Eu preciso resolver um problema. Eu vou botar no botão direito aqui e vou dar um comentário, ele vai abrir essa telinha aqui para mim. Por que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui nos meus slides e vou copiar os 3 passos do nosso algoritmo genérico e colocar aqui para ficar mais intuitivo para vocês. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergarem, eu acredito que deva melhorar agora. Então, eu vou resolver aquele problema que era, em resumo, obter 2 valores, no caso, as variáveis A e B. Joia. Para obter alguma coisa, eu tenho que fazer uma pergunta. Eu tenho que pedir para o usuário digitar. A primeira coisa que a gente faz antes, pessoal, está em amarelo aqui, é uma ação do tipo evento. Vamos lá, amarelo ou laranja, está aqui, evento. Vou clicar, tem a bandeirinha. Quando clicado, vocês já vão entender, quando clicado, ele vai executar a sequência de blocos que estão unidas nele. Primeira coisa, obter 2 valores, no caso a variável A e B. Primeira coisa, eu vou fazer uma pergunta para o meu usuário, do tipo, digite a variável A. Joia. Então, a gente pode fazer uma cola e olhar que cor é lá para fazer uma pergunta. Azul. Azul, eu vou lá e vou ver que é movimento. Aos poucos vocês vão decorando isso, tá? Mas vocês vão verificar que vai dar para fazer tranquilamente, aos poucos vocês vão decorando esses comandos ou aprendendo os comandos. Mas será que é esse azul? Olha bem, não, ele é na parte de sensor. O azulzinho é um pouquinho diferente, é verdade. Então, é uma pergunta. A pergunta clássica aqui é qual o seu nome. Mas eu não quero o nome, eu quero me digita a variável A. Não tem problema. Eu boto aqui, digite o valor de A. Quem é A? A foi a variável que eu defini aqui como entrada.
Depois a gente vai ver como eu defino essa variável. Isso aqui, ó, quando está no pergunta, o que está dentro da caixinha, o gatinho vai me perguntar depois. Digite o valor de A e vou botar 2 pontos. Se eu tenho uma pergunta, obviamente que eu vou ter uma resposta do meu usuário. Eu já vou deixar no ladinho a caixa de resposta. Por quê? Agora, tudo que entra no computador tem que estar numa memória. Essa memória tem um nome, que a gente chama de variável. Eu tenho que definir as minhas variáveis. As variáveis, se tu olhar lá, não vou ficar para lá e para cá, elas estão nessa cor aqui. Eu tenho um problema sério com cor, sei lá o que é, laranja isso aqui. Clico em variáveis, ele só tem uma variável chamada minha variável. Vocês vão ver aqui que tem outros blocos, mas depois a gente vai trabalhar com esses blocos. E ele tem 3 caixinhas para fazer algumas ações. Criar variável, que é o que nos interessa. Criar uma lista, que por enquanto não nos interessa. Uma lista depois é um conceito de vetor. Mas isso a gente vai trabalhar mais adiante. Ou criar bloco, quando eu faço com uma equivalência, uma programação, chamar uma função. Mais adiante a gente vai ver essas duas aqui. Por enquanto a gente não vai. A gente vai ficar em variáveis restrito às variáveis que já estão criadas, e se não existe, não tem uma variável A aqui, eu vou criar ela. Criar. Qual é o nome da variável? A. Eu vou botar A maiúsculo. Já é bom você se acostumar. A maiúsculo é diferente de A minúsculo. A minúsculo é uma variável, A maiúsculo é outra variável. Tá certo? Tem que tomar cuidado. A maioria das linguagens é sensitive case, que a gente chama. É sensível a caixa alta e caixa baixa. Eu vou deixar A maiúsculo, porque visualmente é mais fácil para vocês visualizarem. No momento que eu botei o nome da variável, apareceu A aqui. Ah, legal, apareceu A. Então, se eu vou perguntar, digite o valor de A, eu vou ter que armazenar ela em algum lugar. Eu vou pegar esta caixinha mude, e já vou encaixar ela aqui, ó. Você pode ver que eu me aproximo, ele já vai ficar uma corzinha, eu largo, ele gruda. Mude A, eu posso trocar se eu for outra variável. Só tem a variável A e minha variável, tá? Então, eu já selecionei mude A para 0. Não, não é 0. Eu quero que você mude A para a resposta que você digitar no A, que está justamente aqui, ó. Então, eu sempre entro, pessoal, aqui da direita para a esquerda. Fica mais fácil esse manuseio. Quando chega aqui em cima, ele fica assinalado, eu largo, ele entra. Legal, eu já fiz parte da primeira. Eu vou executar para mostrar para vocês. Tem 2 formas de executar, de fazer o meu, que eu posso movimentar, o meu gatinho perguntar para mim. Ou eu aperto aqui, e ele vai executar todo o bloco, ou eu aperto aqui e ele vai executar a mesma coisa. Tem uma bandeirinha aqui e uma bandeirinha lá. Ó. Vocês podem ver, eu vou começar por aqui. Ó. Clico, olha o que o gatinho pediu. Digite o valor de A. Da onde ele tirou? O que eu digitei aqui. E ficou esperando a prompt aqui embaixo. Ó. O que eu digitar aqui, por exemplo, 5, vai aparecer nesta variável A, porque ele vai botar dentro da variável A. Quer ver? Vou dar um Enter. E acabou o programa, porque não tem mais nenhuma instrução, e na variável A tem o valor 5. Mas como apareceu essa variável A aqui em cima? Porque lá no ambiente das variáveis, vamos procurar onde é que está variáveis, o meu A está selecionado, está com a caixa ativa. Quer ver eu desativar, vai sumir isso aqui? Sumiu lá. Mas vai ter 5 naquela variável A. Pode, eu aperto de novo, ela vai aparecer. Ah, mas eu só fiz a primeira parte. Como eu pego a variável B? Mesma coisa. Vou nos sensores, faço uma nova pergunta, só que digite o valor de B, 2 pontos. Mesma coisa, variável. Tem variável B? Não. Cria variável B, dá um Enter, ela aparece ali. Esqueci de botar a resposta, né? Depois a gente procura. Vou mudar aqui, agora não é mais a variável A variável B que eu criei, é só selecionar na coluninha aqui, ó, V em B, e o que eu vou botar? A resposta. Aonde está a resposta mesmo? Em azul, lá em sensores. Vou lá em sensores, vou trazer a resposta e vou colocar aqui. Agora, ele pede A, bota em A, pede B, bota em B. Agora eu já tenho as duas. Vou rodar de novo. Agora eu vou rodar por aqui, ó, pessoal. Dá a bandeirinha. Qual o valor de A? O valor de A é 4. Qual o valor de B? É 4. Em A tem 4, em B tem 4. Ah, mas e o que ele fez? Ele não me deu o resultado. Sim, eu não pedi. Então eu tenho que continuar a programação.
Isso aqui eu fiz a entrada de dados. Vamos passar a primeira parte, tá ok. Vamos passar para a segunda. Efetuar a soma das variáveis A e B. Joia. Vou lá de novo no ambiente das variáveis. Será aqui para fazer uma soma de variáveis? Como eu posso usar isso? Como eu posso somar A e B efetivamente em uma outra variável? É para mim somar A e B e implicar o resultado em X. Então, eu vou precisar definir mais uma variável chamada X. Vamos lá nas variáveis, vamos criar a variável X. Dei Enter aqui, já tem uma variável X. Joia! Então, eu vou simplesmente pegar mude A, que não é mais A, agora eu quero fazer X. X para o quê? Mas aqui dentro, o que eu tenho que botar? Antes era fácil, eu botava a resposta ali em A e ali em B. Mas agora, o que eu coloco para cá? Eu vou colocar A mais B. Não é assim que funciona no Scratch. A lógica para vocês poderia ser assim, eu somo A e B, boto lá. Não. Para mim fazer uma operação, eu tenho que achar um comando ou um bloco que faça isso. Daí eu vou lá nos meus operadores. Operador, tem aqui um mais. Então, eu vou botar aqui no ladinho para facilitar a minha vida. O que eu tenho que somar? A e B. A e B são o quê? Variáveis. Eu vou lá na minha variável, pego a variável A, somo com a variável B e coloco ela onde? Dentro de X. Então, agora eu arrasto aqui para dentro. Pronto. Montei de forma modular, arrastando o bloco. Agora, eu já fiz a segunda parte. A primeira parte eu já obtive A e B, já fiz a segunda parte, somei A e B em X, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar o meu valor de X. Porque se eu fizer agora a execução, pessoal, de novo, 2 mais 2, 2 mais 2, ele já botou em 4 aqui, mas o gatinho não falou 4. Se eu não tivesse deixado aqui, vocês não iam saber o resultado. Se eu deixo marcado, vocês até sabem que a variável X tem 4, que é a soma de A mais B. Mas eu tenho que equar na tela. Para equar na tela, eu vou ter que pegar um movimento. Tá? Deixa eu achar que não é um movimento, desculpa. Eu sempre esqueço as corzinhas. É o roxo. Eu falei para vocês que eu tenho um problema sério com cores, né? Roxo, que é diga. Tem 2 digas. Tem um diga que ele vai ficar fixo, que eu vou usar primeiro. Diga olá. Não adianta, eu não quero que apareça olá aqui no gatinho, eu quero que apareça o quê? Eu quero que apareça o resultado de A mais B, que está na variável X. Então, eu vou lá nas minhas variáveis, pego a minha variável X, e em vez de olá, eu coloco X. Daí o gatinho vai dizer, diga X. Vamos ver? Vamos de novo. Digita o valor de A, 2. Digita o valor de B, 3. E o gatinho vai dizer 5, porque ele está mostrando aqui o X. Mas vocês viram lá na aparência que tem, por exemplo, diga por 2 segundos. Então, eu posso dizer por 2 segundos ao invés de dizer sempre. Qual é a diferença disso, pessoal? Quando eu quero mostrar várias saídas, primeiro o X, depois o Y, depois o Z, daí tu bota por 2 segundos cada um. Qual é a diferença? 2 mais 3, ele vai mostrar 5 e vai sumir. Vai mostrar 5 por 2 segundos, ou por quanto tempo eu defini aqui. 10 segundos vai ficar 10 segundos. 0, ponto, usa um ponto em vez de vírgula. 4, durante 4 milissegundos, 40 milissegundos ele vai mostrar ali. Tá legal, pessoal? Pegaram um pouco da ideia aqui dos blocos. Deixa eu olhar a cara de vocês aqui. Sei. Tranquilo? O Marlon fez uma cara ali, mais ou menos. Não, mas faz parte, assim, é só para entender a lógica. Só para entender a lógica, depois, evidentemente, que vocês vão... Porque depois, assim que está ok o Scratch, o exemplo está posto ali, pessoal. Tudo isso eu sei que eu não tenho ambição, que vocês vão entender todos aqueles comandos. Até eu, às vezes, qual é a cor, eu tenho que procurar. Gente, com o passar do tempo, a gente já começa a decorar a posição dos comandos. Mas, se não, é só vocês navegarem aqui, ó, para cima e para baixo, e tem os blocos. Ou indo por aqui procurar. Onde é a mesma pergunta? A pergunta em azul, é lá em aparência, ou é lá em movimento, ou é em sensores? Tu vai ter que ir na tente até... tá aqui a pergunta. Bota a pergunta. Se tem pergunta, tem resposta. As variáveis. Variáveis está em variáveis. Mas eu tenho que fazer um cálculo, então está em operadores.
Os operadores têm vários tipos de operadores, tá? Tem outros muitos aqui que, com o passar dos exemplos, vocês vão adquirindo. Hoje nós vamos fazer os basicão do basicão do basicão, tá certo? Este é um exemplo que nós temos. O segundo exemplo, deixa eu botar de novo aqui, pessoal, em full screen, que fica mais fácil. Eu só vou explicar no slide, porque depois vocês vão fazer isso lá no Scratch, que fica até mais claro para vocês. O segundo exemplo é fazer o cálculo da área de um círculo. Está aqui o desenho. Então, vamos lá. Desenvolva a lógica, que é o algoritmo genérico, e se quiser o diagrama de blocos. Desculpa, desenvolver a lógica, que é o algoritmo genérico, o diagrama de bloco e o programa Scratch para resolver um problema que efetue o cálculo da área de uma circunferência. Qual é a fórmula da área da circunferência? Eu já te dei aqui. A área de uma circunferência é π vezes raio ao quadrado. É a fórmula matemática clássica. Pois bem, se eu tenho o meu problema, que é para apresentar a medida da área calculada da circunferência, eu subentendo de novo. Olha que legal. Meu problema é calcular a área da circunferência. Se eu entendi, eu entendo que tem que ter uma entrada, tem que ter um processamento, tem que ter uma saída. O meu processamento já está bem claro. É o calcular a área da circunferência, que está aqui, ó, a fórmula. π vezes raio ao quadrado. Pô, se a minha circunferência é π vezes raio ao quadrado, π é uma constante chamada 3,1415 alguma coisa, o que eu tenho de entrada? R, que é o raio. Então, eu vou ter que pedir de entrada o raio, pego o raio ao quadrado vezes o π, vai me dar a área. A área eu mostro na tela. Legal. Entrada, processamento, saída. Viu como aquelas 3 dicas eu resolvi o problema aqui? Ah, mas eu não sabia a fórmula da circunferência. Bom, daí tem que ir atrás da fórmula da circunferência, ela já está aqui. Mas se eu não souber e não for fornecida, eu vou ter que fazer, é aquela parte que a gente diz, primeiro eu tenho que entender o problema. Eu entendi o problema, busquei o recurso, sei qual é o processamento, se eu sei o processamento, eu sei as entradas que eu preciso para processar. Se eu tenho as entradas, eu tenho o processamento, obviamente eu tenho que ver qual é a saída, que é o problema a ser resolvido, e mostrar ele na tela. Então, assim que vocês encaram o problema para resolver. Se for um problema complexo, vocês podem dividir ele em várias etapas. Depois a gente vai ver isso. Porque aqui é tão simples os problemas que estão aqueles exatos, clássicos 3 passos. Mas como eu vou fazer? Aqui eu fiz 4 passos do meu algoritmo genérico. Tem que ser assim? Óbvio que não. Isso aqui é a minha solução. A primeira, obter o valor, no caso, a variável R, porque é a parte da entrada. Estabelecer que π vale 3,14159. Então, tem 2 formas. Ou você coloca o 3,14159 dentro da fórmula, ou define uma variável e atribui esse valor a ela. É uma alternativa. Depois, isso a gente chama de entrada. O 2 e o 3 seriam já o processamento, a atribuição da constante, ou não, tu pode tirar, e fazer o cálculo. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Calcular a área. Qual é a fórmula da área? π vezes raio ao quadrado. Então, é 3,14159 vezes R vezes R, que é a minha única entrada. Qual é a minha saída? O A, que é o valor da minha área. Aqui está circle area, tá? Eu botei aqui área, porque eu estou fazendo essa atribuição. Entrada de dados, 2 e 3, processamento, 4, a minha saída, que é o resultado do valor da área calculada. Como isso fica? Algoritmo genérico, transcrevi ele exatamente igual para cá nos slides, e o nosso diagrama de bloco aqui. Como eu fiz? Início, fim. Deixa eu pegar a canetinha. Fiz o início, não pegou? Não sei porque ele tem que clicar aqui. Perdão. Ele tem o início, ele tem o fim. Depois tem a minha entrada de dados, input, né? Tem o meu processamento e tem a minha output, a minha saída de dados. Bem certinho os 3 passos, né? Este é aqui. Este aqui pegou, na verdade, esses 2 aqui, porque eu não usei uma atribuição de π para 314, eu botei o π direto na fórmula. Poderia ter antecipado aqui, atribuir esse 314 a uma variável e chamar π aqui. Poderia. A gente pode até brincar disso depois, sem problema. Mas qual é o cálculo? Eu peguei aquela equação e fiz A igual o valor de π vezes R vezes R. E a saída é simplesmente mostrar o meu A.
Pronto, está resolvido. Aqui está exatamente os blocos. O bloco de iniciar, o bloco de perguntar, a resposta do raio vai para a variável R, A vai ser a área que eu vou calcular. Como eu calculo 3,14, eu botei aqui ó, o valor 3,1415 vezes R vezes R. Onde vai isso? No A. Mostro A por 2 segundos. Pronto, está resolvido o meu problema. Vamos montar isso aqui lá no Scratch? Deixa eu só estabilizar a imagem aqui, um minutinho. Deixa eu copiar de novo esses negócios aqui. Ah, esqueci de mostrar para vocês uma coisa. Desculpa. Depois que vocês conceberam os programinhas aqui, os blocos, ele tá rodando, tá legal, tá bonito, tá? Uma outra coisa que eu não falei para vocês também, se vocês observarem, é o seguinte, ó. Toda vez que eu executo ele, aqui está o programa, vou começar a executar ele, ele deixa aqui os valores da última execução. Fica um pouquinho feio isso, né? A maioria dos alunos me pergunta, mas fica feio aqui porque parece que já tem 2 no A, parece que tem 3 no B. Realmente, se não foi apagado, eles estão lá. Então, a gente pode inicializar as variáveis. O que é inicializar as variáveis? Vou separar um pouquinho, vou vir aqui nas minhas variáveis, vou pegar a mude A para 0, vou duplicar, ó, isso aqui é um outro comando que eu posso usar também, se eu sou preguiçoso, pessoal, de aqui arrastar, eu posso duplicar, ó, duplicar, posso mudar minha variável A para 0, mudar minha variável B para 0, e vou mudar ainda a minha variável X para 0. Ó, eu vou separar esse código para mostrar para vocês. Ele só vai executar aqui quando eu clicar. Ele só vai zerar. Quer ver? Pronto, zerou, porque só executou esses 3. Ah, legal. Então, todo início de programa, ele zera todas as variáveis. Zera todas as variáveis, porque eu botei isso aqui. Então, agora eu vou deixar e vou executar ele de novo. Ele fica mais bonitinho, ó. Zerou as variáveis, digite A. 2, variável B. 3, 2 mais 3 igual a 5. Ele mostrou por 0,4 segundos. 0,4 segundos é para matar, né, cara? Vamos botar 2 segundos aqui. Vou clicar. Ó, já zerou de novo. Vou botar aqui 4 e 5. A variável 9 por 2 segundos e some. Ah, eu não quero que some. Não tem problema. Tira esse diga aqui, vai lá na aparência e pega só o diga. Bota o X aqui, tu vai executar ele de novo. 2 e 7, por exemplo, ele vai ficar para a vida inteira o 9 lá aparecendo. Vocês já viram, já observaram que quando tem alguma coisa solta que ele não executa. Eu posso, inclusive, jogar para fora. Uma vez isso aqui definido, tá bonito, tá lindo, tá funcionando, isso aqui é opcional, já te falei que é aqui na parte de comentário, pessoal, tá? Uma vez definido isso aqui, eu vou salvar ele. O Scratch tem a parte de arquivos aqui, e ele vai colocar o nome aqui em cima. Tá? Arquivo. Tem 2 opções. Criar um novo, eu iria apagar, não façam isso, ele vai pegar, tem certeza que querem apagar, ele vai sumir todos esses blocos. Carregar do computador, que é pegar um programa já pronto e trazer aqui para o editor, ou baixar para o computador, que seria o salvar. Ele usa o termo carregar e baixar. Carregar, ele vai fazer a abertura. Baixar, ele vai salvar. Open e save, tá? Então, eu vou baixar. Quando eu vou dar baixar, ele é um pouquinho demorado. Ó. Ele vai dar um diretório, para mim, dessa caixinha aqui do Mac, para vocês alguma coisa, uma caixinha do Windows. Ele vai te perguntar onde tu quer gravar, tá? Eu estou gravando em atividades independentes, vamos botar, sei lá, vamos colocar ele na mesa, que seria o desktop equivalente no Windows. E vou botar aqui o nome que eu quero dar para ele. Seleciono aqui, sei lá, vou botar programa underline 01 ponto. Ele já bota a extensão SB3, que é de Scratch versão 3, tá certo? Vou dar um salvar. Se vocês olharem, no meu caso, aqui ele gravou, aqui, ó, estão vendo o mouse, programa 01 SB3, porque eu botei no meu desktop. Vocês poderiam botar num outro diretório. Ah, eu quero gravar ele, quero carregar ele, vem em, claro que ele já está aqui, ó, e já ficou, mas eu venho em arquivo, carregar do computador. Ele demora um pouquinho, pessoal, olha.
eu vou ativar, que está na minha mesa, vou procurar, está aqui o programa 01, underline, desculpa, prog, underline 01.sb. Clico e abro. O Scratch não adianta, ó, substituir o conteúdo do projeto atual, que é esse aqui, pelo que eu quero carregar, sim, é o mesmo, vou botar, né, ele vai carregar, demora e carregou de novo. Está aqui o meu programa salvo. Tá certo? Gente, o Scratch não funciona tu clicar duplo aqui em cima do SB3, tipo um doc, tipo um PDF, para te abrir direto. Tu tem que abrir ele por aqui. Tá certo? Até tem no Windows lá para setup, ele abrir sempre esse tipo de extensão com esse arquivo, mas geralmente ele não funciona. Então, para vocês abrirem um programa Scratch, entra no Scratch e usa o carregar. Para salvar, usa o baixar. Ótimo. Posto isso, agora nós vamos fazer um novo, ó, arquivo novo. Obviamente, ele vai me perguntar, substituir o conteúdo do projeto atual? Ok. Não tem problema, porque eu já tinha salvo ele anteriormente. Posso carregar ele quando eu quiser. Alguém está com dúvida? Carregado o computador. Vou lá no programa 01 e vou abrir, ele está ali bonitinho para mim. Beleza? Então, vou lá e vou salvar, vou criar um novo. O nosso novo, botão direito, comentar, e vou colar o nosso diagrama de bloco, o nosso algoritmo genérico. Vou dar um pouquinho mais aqui para vocês. Aqui ele ficou com um caractere, teria que ser um igual. Aqui está o meu diagrama de bloco. Primeira coisa, aquele nosso problema, só resgatar. Como eu expliquei outra coisa, de repente fugiu o problema para vocês. O nosso problema era calcular a área de uma circunferência, só isso. Em que ele dava a forma da circunferência, que já está no meu terceiro passo aqui, que é π vezes raio ao quadrado. Então, para mim calcular a circunferência, que é π vezes raio ao quadrado, eu tenho que definir a variável A, eu tenho que saber o valor de π, e eu tenho que pedir para o usuário qual é o raio que ele quer calcular. Daí eu peço o raio e mostro a área. Entrada, processamento, saída. Bom, é só eu executar essas três. Eu vou ignorar esse estabelece aqui por enquanto. Depois a gente altera o nosso código para fazer esse π aqui genérico, tá bom? Eu vou fazer a 1, a 3 e a 4. Entrada, processamento e saída. Obter o valor da variável R. Vamos lá. Então, nós vamos ter que pegar aonde? Será que é movimento? Não. Será que é aparência? Será que é sensor? Ah, é sensor, está aqui a pergunta. Vou botar a pergunta, já vou botar a resposta. Ah, mas o Salzin falou que tinha aquela história da bandeirinha. Onde é que é a bandeirinha de início de programa? Será que é em eventos? É em eventos. Lá está a bandeirinha. Ó. Vou botar a bandeirinha primeiro. Perguntar qual é o seu nome? Não, não é. Digite o raio. Ele pode dizer para calcular a circunferência da figura, por exemplo, mas não precisa, digite o raio. 2 pontos, ele vai ter que colocar em algum lugar, né? Esse algum lugar é minha variável R. Ah, variável, vou lá no campo de variáveis. Tem uma variável R aqui? Não. Então, eu vou criar. Variável R. Criei a minha variável R, está ali ela bonitinha. Então, eu vou mudar a minha variável? Não, vou mudar o R que eu acabei de criar para a resposta que vocês vão digitar lá no bonequinho, no caso, no Scratch, no gatinho, desculpa. A primeira parte, obter a variável R, beleza, está resolvido aqui. A segunda eu vou pular. Vou efetuar direto o cálculo da área. A área eu preciso calcular em cima e jogar dentro de uma variável. Tenho a variável A? Não tenho. Então, eu vou lá em variáveis, vou criar uma variável chamada A. Podia ser área, tá? Podia, eu botei A para simplificar. Tá, a variável A, vou mudar ela para algum valor. Mudava a variável A para o quê? Para a fórmula que está à direita do igual. π vezes raio. Joia. Então, eu tenho aqui 3 vezes o π, um R e outro R, porque é R ao quadrado. Isso aqui é uma operação matemática. Vou lá nos operadores, então. Será alguma coisa para multiplicar 3? Salzin, não tem para multiplicar 3, só tem para multiplicar 2. Não tem problema. Eu pego 2 de 2 e boto um dentro do outro. O que acontece? Eu tenho uma multiplicação para 3. Ah, é assim? É assim. O π eu posso botar aqui com valor numérico, não tem problema. Mas tu acabou de me dizer que tu não podia botar A mais B. A mais B não é um valor numérico, tá? Então, 3.1415...
O Scratch, pessoal, não trabalha com vírgula, ele pega padrão americano, é ponto, tá? Se vocês botarem vírgula, depois a gente bota, ele dá erro. É 3, 15 e 9, né? Vezes quem? Vezes o R. Ah, o R eu tenho. O R é minha variável. Tá aqui. Opa, isso aqui ele é campeão de fazer. Viu o que eu tentei fazer? Eu botei aqui, ele saltou para o lado. O melhor é vocês montarem as expressões R vezes R, e daí pegar e colocar dentro. Isso é um saco até vocês aprenderem esses macetezinhos. Ah, mas eu consigo botar direto aqui? Às vezes até consegue, se tu vem aqui da direita para a esquerda. Mas o melhor é tu montar ele separado e acolherando, que nem a gente brinca, tá? Isso aqui é um pouquinho, até vocês pegarem os macetezinhos, mas é dessa fórmula modular que faz, e daí coloca aqui. Agora sim eu tenho uma equação, A igual a 3.14 vezes R vezes R. Em A, eu vou mudar para 3 vezes R vezes R. Joia, tá resolvido o meu problema? Não, eu tenho que implementar ainda a terceira, a última parte, que no caso seria para mim terceira, porque eu ignorei a 2. Apresentar o valor da variável A. Ah, como a gente faz para mostrar, é aparência, né? Vamos mostrar para sempre, não por 2 segundos. Vou mostrar o lá? Não, vou mostrar o valor da variável A. Então, eu vou pegar a variável A, tá ela bonitinha aqui e vou colocar aqui. Vamos ver se isso aqui rodou? Vou clicar, digite o raio. Ó, eu já falei que a gente pode botar ele para cima, para o lado, ele vai mudando, tá? Vou botar ele aqui. Digite o raio. Sei lá, o raio 5. Ele vai dizer que a área é 78,54. 53, 79, 5. Aqui ele arredondou para 2 casas depois da vírgula, tá certo, pessoal? Pronto, resolvemos o segundo problema, exatamente igual. Eu queria mostrar para vocês, ó, se vocês colocassem aqui, ó, a vírgula. Isso aqui é um erro que a gente costuma fazer bastante, tá? 3, ele nem deixa eu botar a vírgula aqui. Não deixa. Eu pensei que ele deixava, porque ele dá erro. 3, 15, 9. Nem aceitou botar a vírgula aqui. Tá resolvido o meu problema. Pá, mas aqui, Salzinho, tu tinha feito no segundo estabelecer que o π vale 3.14. Aqui eu estabeleci uma constante π. Como eu posso fazer isso? Eu vou separar isso e vou criar mais uma variável chamada π. Pronto. Está aqui a variável π. O que eu vou fazer? Eu vou inicializar essa π com um valor constante. Variável π, quanto vai valer? 3.14159. Daí, eu posso simplesmente, neste valor aqui, ó, pessoal, vou tirar fora, vou apagar, não mais colocar o valor, mas posso botar a variável π. É a mesma coisa. Qual é a vantagem? A vantagem seria se eu usasse várias equações que têm o π, uma vez definido no início do programa, poderia ser inclusive no início, não precisava ser aqui, poderia ser até aqui, ó. Uma vez definido no início do programa a minha variável π, ele vai dar o mesmo cálculo, ó, 78,54 com raio 5. Raio 5, 78,54. Mudou o quê? Eu anexei uma constante chamada π, logo no início, defini isso aqui, a gente chama π uma variável, mas eu tornei ela uma constante e usei ela dentro de uma fórmula. Pronto, é uma outra forma. Ah, não se esquecer, vou salvar isso. Então, eu vou baixar para o computador, ele demora um pouquinho, lá na mesa eu vou chamar ele de programa underline 02. Agora tem o 01 e o 02. Se vocês olharem aqui, daqui a pouco, ó, apareceu o programa 02SB3. Pronto, está resolvido os nossos 2 exemplos de aula. Estão pegando, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Vamos acordar? Sim. Ah, obrigado, Cristo, obrigado, Felipe. Ficou alguma dúvida pontual? Eu sei que deve ter várias. Quando vocês forem para o Scratch, vai ter, mas não se atucane, que daí a gente vai abrir a sala de dúvidas, ou aqui mesmo, não tem problema, compartilha a tela e a gente vai fazendo. Hoje todo mundo vai instalar o Scratch, hoje todo mundo vai fazer esses 2 exemplos e iniciar os exercícios. Que é exatamente isso que eu vou falar agora, antes da gente começar a fazer um intervalinho, antes da gente ir para as dúvidas específicas de cada um. Só para finalizar, então, essa primeira parte, pessoal, deixa eu botar de novo aqui, tomar uma aguinha para ficar sem voz.
Só para finalizar essa parte teórica, o que eu gostaria que vocês fizessem a partir de agora, assim que eu finalizar essa apresentação. Primeiro, vocês fazem uma revisão do que eu chamo de revisão de parte teórica. Ah, lá vem o Charles, eu vou ter que responder essas questões no caderno, escrever, ou num arquivo, etc e tal, que está no teu computador. Sim e não. Fica a critério de vocês. O que eu acho que é o ideal? Eu acho que é o ideal vocês fazerem um checklist nessas 6 perguntas, mentalmente, vendo se vocês conseguem responder. Quais são as perguntas? O que são variáveis, no que elas se diferem das constantes? Então, pela nossa aula, tu consegue me dizer o que é uma variável? Por que eu uso uma variável? Qual é as regras de formação de uma variável? Essa variável se diferencia do que de uma constante? É para vocês pensarem mesmo, porque isso faz parte do aprendizado. Depois escreva 3 exemplos, nem que seja mentalmente, de nomes de variáveis inválidas. Você recorda lá que tinha umas regras de formação de variáveis? Ah, eu não me lembro mais. Bom, então volta no slide e dá uma olhada. Mas assim, ó, mentalmente tu tinha que saber o que tu não pode dar de nome de variáveis. 3. Qual a relação, se é que existe, entre lógica e algoritmo? Isso já resgata a aula passada. O que era mesmo aquele negócio de lógica que eu falava e o que isso da lógica tem a ver com algoritmo? Nas tuas palavras para ti, eu não quero isso aqui. Isso aqui é só para ver assim, ó. Será que eu entendi o que aquele louco ficou 2 aulas falando para mim? Então, é um pouquinho de responder essas questões para vocês mesmo. 4. Cite e comente uma característica que você julga ser indispensável para ser um bom algoritmo. A gente deu 5 lá na aula passada. Tá. Pensam nisso, vê se vocês lembram e me digam, na opinião de vocês, qual é a característica que vocês julgam, uma das 5 características que vocês julgam que é importante e essencial para um bom algoritmo. Qual a diferença entre diagrama de bloco e fluxograma? A gente brincou bastante sobre isso, né? Então, o que é? E quais são os tipos de dados mais frequentemente utilizados e implementados na maioria das linguagens? Aqueles 4 tipos que a gente falou no início da aula de hoje. Tá? De novo, tentam responder mentalmente sem usar o recurso do retrocesso aos slides. Porque daí vocês entenderam. Ah, mas daí eu tive alguma dificuldade, então dá uma lida nos slides. Vocês vão ver que todas elas têm, obviamente, as respostas, mas eu não quero que vocês procurem as respostas, eu quero que vocês criem as respostas. Primeiro mentalmente e depois, se não conseguir, é porque não entendi alguma parte, daí tu retrocede. Na sequência, pessoal, vocês vão ter, eu acho que 4 ou 5 exercícios, eu nunca me lembro quantos são, acho que são 5. 5 exercícios. O primeiro deles, vocês vão ver que todos, sem exceção, entrada de dados, processamento, saída, só. Se vocês pensarem no algoritmo genérico com 3 passos, vocês resolvem todos eles. Primeiro problema. A partir da temperatura em graus Fahrenheit, converta em graus Celsius. É uma conversão. Eu te dou graus Fahrenheit e tu me devolve Celsius. Eu te digo 87, tu diz, acho que o equivalente é 35, 36 graus Celsius. Como eu sei isso? Porque tem uma fórmula de conversão. Está aqui a fórmula. Já botei. A fórmula de conversão é essa, onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em graus Celsius. Então, vocês pensam aí qual é o problema, qual é a entrada, qual é a saída. Tá? Bem tranquilo. Entrada, problema, entrada, processamento, saída. Segundo exercício. Calcule e apresente o valor do volume de uma lata de óleo utilizando a seguinte forma. Foi até bonzinho, já dei o volume já desta lata, tá? De um cilindro, que é o π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, a partir da fórmula, vocês verificam quais são as entradas e a saída vai ser o volume. Como eu sou muito bonzinho, eu nem estou pedindo para vocês calcular o volume desconsiderando os furos aqui, tá bom? Óbvio que é brincadeira isso. Só para aplicar a fórmula do volume. Exercício 3. Ler 2 valores para as variáveis A e B. Já estou quantificando, nominando as variáveis. Eu quero que vocês leiam 2 valores, A e B. E efetuar a troca dos valores de forma que a variável A possa possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresente os valores trocados. Pessoal, esse aqui é um truquezinho clássico que a gente dá, porque vocês vão usar o resto da vida para ordenação de vetores, ordenação, manipulação de matrizes, ou troca, substituição de variáveis. O que acontece, pessoal? Eu vou colocar aqui.
Tu entra com 2 valores. O A não era para ser assim, era aqui. A igual a 3, por exemplo. B igual a 5. Tu entra com o valor de A, entra com o valor de B. Ao final da execução do programa, o A deve conter 5 e o B deve conter 3. Eu ia dizer, mas isso é simples. É só botar B recebe A. Realmente, B vai receber A, mas e o valor de B que tu acabou de queimar, como é que tu vai botar em A? Ah, tem isso? Tem. Porque sempre, quando tu joga o valor em uma variável, tu queima ela. Quer ver o que acontece? Por exemplo, A é 3, B é 5. Se eu fizer assim, ó, B recebe A, certo? Eu vou botar A é 3, eu vou botar aqui 5 no B. E o valor que tinha em B? Desculpa, botar 3. Onde é que está a borracha? Perdão. Onde é que está o apagador? Ele apaga tudo. Hoje o Tico e Teco estão brigando. Se A tem 3, se B tem 5, desculpa a confusão aqui, acabei terminando, apagando tudo. Se A tem 3 e B tem 5, se eu fizer que A recebe B, eu estou jogando o valor 5 e queimando o valor de A. Eu realmente botei 5 para A. Mas aonde eu botei aqui o valor de A? Como eu vou fazer essa troca? A gente chama isso de variável auxiliar. Então, eu começo o problema da seguinte forma. Meu A pode ter 1, por exemplo, vou dar outro exemplo. Meu B pode ter 2. E a minha variável auxiliar não tem nada. O que eu faço a primeira coisa? A primeira coisa eu faço, aqui vamos separar, a minha variável auxiliar receber um valor, ou A ou B. Eu vou jogar A para auxiliar. A auxiliar passou a ter 1, concordam? Que é o valor de A. Beleza. No momento em que eu salvei no auxiliar o meu valor de A, eu posso queimar o meu valor de A da seguinte forma, jogando B nele. Agora eu jogo B para A. Quando tinha B, 2, eu vou jogar aqui. Legal. E agora, como eu vou botar em B o valor que estava em A? É simples, é só eu botar o auxiliar para dentro de B. Então, efetivamente, em B, eu vou botar 1. Ao final da execução, eu tenho o valor de B em A e o valor de A em B. Não sei se eu me fiz entender, mas esse é um truque em que a gente usa uma variável auxiliar para não queimar uma outra variável quando eu tenho que fazer troca de valores. Isso vai fazer sentido mais adiante para vocês quando vocês tiverem que ordenar um vetor. O que é um vetor? Uma sequência de números. Por exemplo, botar em ordem crescente. Eu tenho 7 e 2 e quero botar em ordem crescente. Eu tenho que trazer o 2 para o lugar do 7 e botar o 7 no lugar do 2. Se eu trago o 2 para cima do 7, eu queimo. Boto o 2 numa auxiliar, boto o 7 no lugar dela e boto auxiliar no valor da anterior. Pronto, botei. Isso é um jogo que vocês vão usar sempre. Este exercício explora exatamente este conceito. Então, vamos ver se vocês entenderam, dão mais uma pensada e vão implementar. Alguém quer perguntar? Eu ouvi um barulho. Não? Beleza. Continuando. O quarto exercício é para calcular o valor da prestação em atraso utilizando a seguinte fórmula. Uma prestação em atraso tem o seguinte acréscimo. É o valor da prestação mais o valor vezes a taxa dividido por 100 pelo tempo. Então, tem uma taxa multiplicada por o tempo, que pode ser dado em dias, vocês definem a unidade. Se a taxa é dada em dias, isso aqui é em dias. Se a taxa é dada em mês, tu divide por 30. Então, vocês têm que fazer essa conversão, trabalhar na mesma. Então, a taxa vezes o tempo, vezes o valor, mais o valor atual é o valor da prestação com um atraso embutindo uma taxa de juros. Esse problema também, entrada de dados, processamento, saída. A entrada vai ser, obviamente, o valor e a taxa e o tempo que tu atrasou.
Daí ele vai calcular qual é o valor da nova prestação e vai mostrar a nova prestação. O que vocês têm que se ater aqui? Dicas, as precedências. Primeiro eu faço isto, depois daí tanto faz, eu multiplico por isso, e só depois eu somo. Então, pensam na precedência. Primeiro eu faço isto, depois eu faço isto, e daí, por último, eu faço isto. Pensam lá nas caixinhas, tá? Essa é a minha dica. E a última, eu acho que a última é ler dois valores inteiros, o famoso ler A e B, e efetue as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. As 4 operações básicas, de A por B, apresentando no final os resultados obtidos. Já vou dar a dica. Vocês primeiro vão ter que mostrar uma, esperar 2 segundos, mostrar outra, esperar 2 segundos, mostrar outra, esperar 2 segundos, e assim sucessivamente, porque o Scratch mostra uma em uma. Ah, mas não tem como mostrar as 4 resultados? Até tem, mas por enquanto não se estressem com isso, tá? Tem como compor, mas eu não quero estressar vocês com um monte de comando na primeira aula. Hoje eu me preocupo mais em instalar o Scratch, fazer os exemplos, entender os exemplos, daí vocês estão entendendo e dominando o ambiente minimamente do Scratch, encarregar, salvar, manipular, e começar a fazer esses 5 exercícios, necessariamente nesta ordem. Depois que vocês fizeram a instalação, fizeram os 2 exemplos, conseguiram replicar eles no Scratch, fizeram os 5 exercícios, daí vocês se preocupem com a atividade, o estudo individual 3, que está lá já no Classroom, ou vocês podem fazer por esse QR Code. QR Code, para quem não conhece, é só apontar o celular para cá, ele vai ter jogar lá no Google Drive, que tem um PDF com a lista de exercícios. Ah, não, complicou muito a vida, Salles, não tem problema. Você pode acessar o Classroom, vai estar lá o estudo independente que eu já mostrei para vocês, que eu tinha falado anteriormente que estava agendado só para as 9. Então, daqui 5 minutinhos ele está disponível para vocês. O que é essa lista? São mais 5 exercícios, que só serão feitos com estudos independentes, depois de vocês fazerem esses 5 exercícios, os exercícios só depois de vocês resolverem os 2 exemplos, replicarem os 2 exemplos que eu acabei de desenvolver no Scratch, que só depois de vocês instalar o Scratch e deixar ele operacional. Tranquilo, gente? Então, dentro do script, aí, agora, deixa eu ver que hora são, deixa eu carregar minha imagem aqui, só um pouquinho. Agora são 5 para as 9, estamos exatamente no cronograma que eu achava que a gente ia fazer. Se não tiver nenhuma pergunta específica de compreensão do que é para vocês fazerem, agora a gente faz 10 minutinhos de intervalo para tomar um café, dar uma descansada. No retorno, aliás, agora eu já vou parar de gravar, no retorno eu vou